Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso tem sido uma máxima na vida das pessoas. Você conhece a verdade e ela te liberta. E o mais interessante é que não existe coisa que não seja, que está escondido, que seja eternamente escondido. Uma hora vai ser revelada. Então aqui, nós temos aqui um programa de hoje. O vídeo de hoje é muito importante. É muito importante. Você, brasileiro, de qualquer recanto deste país, você que tem lutado para prosperar, para ver o país prosperar, sair desse marasmo, sair dessa miséria, sair dessa coisa maligna que foi, ao longo dos 33 anos, foi colocado goela abaixo do brasileiro. Então, nós estamos lutando para sair dessa desgraça que se colocou goela abaixo, sem permissão de quem quer que seja. Uma meia dúzia de crápulas, uma meia dúzia de doentes mentais, que se dizem comunistas, socialistas, puseram goela abaixo do brasileiro. Um sistema pérfido, um sistema diabólico, satânico. E agora nós estamos descobrindo, pouco a pouco estamos descobrindo a vampirice, as desgraças que esse pessoal produziu na nossa república ao longo do tempo. Mas aqui é o seguinte, é mais do que isso. Eu sou Domingos da Paz, sou jornalista profissional e estou presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção em todo o Brasil, né? A CNCC. E o programa de hoje, ele é muito importante para você que tem acompanhado os vídeos que eu tenho feito ao longo desses 6 anos. Este vídeo é muito importante, ele vai falar da extinta, da morta, da defunta OAB. OAB, um braço... deixa eu ver aqui, como é que eu posso colocar? O braço que faz aquilo que o STF não pode fazer. Ficou meio esquisito, né? Então, 11 ministros do STF, 11 ministros do STF, eles não podem fazer tudo o que a Ordem dos Advogados faz, a OAB faz. A OAB, só para você ter uma ideia de como é que nasceu a OAB, como nasceu a OAB, a OAB tem três passagens. Ela nasceu com o IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, né? Isso lá em mil... Deixa eu colocar aqui direitinho, para não falar besteira. Não gosto de falar besteira, não sou adepto de besteira, né? Então, nasceu no dia 7 de agosto de 1843. O quê? O IAB. O que é o IAB? É o Instituto dos Advogados Brasileiros. Nasceu em 7 de agosto de 1843. Tá? O Instituto, anota você que está estudando Direito, você que já é bacharel em Direito, e você que tem a carteira da Ordem dos Advogados. Este lixo dessa carteira que não presta para nada. É fraudulenta, é falsa. Então, você que tem essa carteira, o Instituto nasceu no dia 7 de agosto de 1843. Criado oficialmente o Instituto dos Advogados do Brasil, brasileiros, pelo decreto do imperador Dom Pedro II. Tá? E aí, ele elenca aqui algumas coisas. Haverá na capital do Império um instituto com o título Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual serão membros todos os bacharéis formados em Direito, que se matricularem dentro do prazo do regimento interno, onde igualmente se determinarão o número e qualificação dos membros efetivos, honorários, supranumerários e residentes na corte e nas províncias. Esse é o artigo 1º. Bom, mas eu não vou ler isso aqui que não interessa. Nós vamos para uma coisa muito mais interessante que isso. Aí, quando foi em 1930, no governo do Getúlio Vargas, tá? No governo de Getúlio Vargas, então foi criado, deixa eu pegar aqui, foi criado então a OAB. A OAB foi criada pelo decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930. Esse decreto como é que eu posso explicar aqui? Eu vou falar uma linguagem bem simples para todo cidadão entender o que está acontecendo dentro do Brasil, porque poucas pessoas não entendem ainda tudo isso que está acontecendo. Eu vou dar aqui o no-górdio de tudo isso. É um no-górdio de tudo isso. Então está aqui. A prerrogativa, uma das prerrogativas do presidente da República é criar essas autarquias.
E dentre elas foi criada então a autarquia chamada OAB, pelo decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930. Esse decreto, na verdade, foi pronto, ele foi estabelecido, ele foi preparado para a Corte de Apelação. Estritamente, exclusivamente, esse decreto tratava da Corte de Apelação. Vê se você consegue me entender. Este decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930, ele foi criado estritamente, exclusivamente para organizar e reorganizar a Corte de Apelação dos Tribunais de Justiça no Brasil. Ok? E aí, veja como começou esta Ordem dos Advogados, esta lindeza, esta pérola do inferno. Nesse decreto, o Oswaldo Aranha, o então ministro da Justiça, ele intrujou, ele meteu um jabuti no artigo 17 desse decreto, criando a Ordem dos Advogados. Está aqui. Aqui, ó. Vem aqui na minha mão. Artigo 17, tá? Olha lá. Fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros. Então, olha. Fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, pelo IAP, tá? Com a colaboração dos institutos dos estados e aprovados pelo governo. Então, veja bem. O que tinha que ser exclusivamente um decreto para criar a Ordem dos Advogados, não. Porque eles tentaram 3 vezes e não conseguiram. Os deputados e senadores derrubaram, não queriam a criação. Já tinha o IAB. Então, o que o Jabuti? Meteu o Jabuti, o pessoal votou no projeto inteiro e dentro do projeto inteiro estava o quê? A criação da OAB. Deu para entender? Foi a criação da OAB. Então está aqui. Decreto 19.408. Esse decreto, e aqui na cabeça do decreto, aqui já diz, olha, ele foi revogado. Tá vendo? Olha? Aqui, ó. Onde está meu dedo aqui, ó? Revogado pelo decreto 11 de 91. Aí ele foi revogado pelo decreto número 11 de 1991. Está aqui o decreto. Aqui, ó. Decreto número 11 de 18 de janeiro de 1991. Pelo anexo 4. O que diz o anexo 4? E diz o quê? A extinção, o falecimento, o morrimento, o quê? O sepultamento, o que mais? O deletamento, a desgraça da ordem deixou de existir no dia 18 de janeiro de 1991, pelo decreto número 11, anexo 4. Olha o anexo 4 aqui. Aqui, a testilha aqui, ó. Olha, anexo 4, a testilha. Vamos descer aqui, subindo, olha lá. Aqui. Onde daqui, tá vendo? Vamos chegar próximo aqui, olha lá. 19.408. Então, o decreto que criou foi extinto. Extinto. Em 91, por uma canetada do Collor de Mello, que era o presidente da República. Então, a Ordem dos Advogados não existe. E isso, eu já falei, acho que 3 ou 4 vezes de vídeos, tá aí, não existe. Mas o assunto não é isso. Aí, o que ocorreu? Eu entrei com uma ação declaratória de nulidade para que a Justiça Federal reconheça e declare que a Ordem dos Advogados não existe. Aí eles fizeram um sururu, fizeram um sarapatel lá no processo, virou e mexeu e acabou extinguindo o processo sem resolução do mérito. Ou seja, não julgaram o mérito, mas não solucionaram a situação que eu havia exposto. E aí me deu mais força de buscar mais coisas ainda. E eu fui buscar. E aí a CNCC e a Associação Nacional dos Bacharéis de Direito, nós se unimos e fomos buscar mais coisas, mais alimentação. Porque uma das respostas da Ordem dos Advogados, o Conselho Federal, o que faz? O Conselho Federal faz a defesa e diz que, na verdade, o que está valendo é a Lei 8.400 e... Me desculpa aqui que eu tô tanto papel aqui que acabou chegando nisso aqui.
Aí nessa lei, a lei do Estatuto da Advocacia, 8.906, está aqui, ó. 8.906, está aqui. Ó, 8.000, está lá, 8.906. Chegou pertinho aí, ó. 8.906. De 94. Eles colocaram na ação que a regência, a criação da Ordem dos Advogados, olha a torpeza desses miseráveis. A torpeza mental, espiritual, moral, ético, de tudo que você pode imaginar. A torpeza que a Ordem dos Advogados é criada e tem a força da Lei 8.906 de 1994. Aí nós vamos buscar. Tem que buscar. O cidadão tem que buscar. Não existe mistério. Não existe mistério. Mistério existe para vagabundos. E nós não somos vagabundos. Nós vamos buscar. Vamos buscar. E aí, essa lei 8.906, ela revogou a primeira lei. A lei revogando lei. Tá normal. Ela revogou o primeiro estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. A Lei 4.215, de 27 de abril de 1963, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, da exigência do exame da ordem para as pessoas que não poderiam, que não tinham condições de fazer o quê? Fazer o estágio. Então elas eram submetidas a fazer o exame da ordem. Então essa lei criou exatamente o exame da ordem. Então a 8.906, ela foi criada em 94, começou em 92, ela foi criada em 94, foi promulgada em 94, substituindo, né, revogando a Lei 4.215 de 27 de abril de 63. Está aqui, para todos verem. Aqui. Né? Aqui não, aqui não. Opa, aqui, achou. Tá? Aí. Bom, aí... O interessante de tudo isso, na ação eu coloquei também que a ordem não tem registro de nascimento, porque foi revogado, morreu, né? Então finou-se, né? Foi deletado, excluído do mundo jurídico. E aí, quem sabe poderia ter feito uma empresa privada, porque ela fala que é autarquia, não é autarquia. E aí, nós fomos buscar no cartório, e o cartório deu a seguinte nota, que não existe, aí, Conselho Federal, não existe registro de pessoa jurídica do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, da OAB, não existe. Aqui, não existe. Esse aqui é de abril agora, certidão de abril agora, de 2019, tá? Bom, mas é muito mais grave o que eu vou falar. O que ocorre? A Ordem dos Advogados, a OAB, só para você ter uma ligeira entendimento. O Foro de São Paulo foi criado em 1990 pelo Lula, de Zé Disseu, Fidel Castro, todos os partidos de esquerda do Brasil, né? Todos os crápulas que pertencem aos partidos de esquerda, todos esses doentes mentais que pertencem aos partidos de esquerda no Brasil e no mundo. Esses doentes mentais criaram no Brasil o Foro de São Paulo. Tá? O Foro de São Paulo foi criado em 1990. Até aí a Ordem dos Advogados existia. E em 91 a Ordem dos Advogados deixou de existir. O Collor deu a canetada e extinguiu a Ordem dos Advogados, a OAB. Extinguiu, acabou. E aí eles começaram a fazer o quê? Começaram a fazer o quê? Começaram a fazer o projeto de lei, um projeto de lei para substituir a Lei 4.215, conforme eu falei, que ela foi revogada. A 4.215 foi revogada, tá? Então, eles começaram a elaborar o projeto de lei, um novo projeto de lei, para fazer o quê? Para um novo estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aonde eu vou chegar agora, vocês não precisam ficar assustados. Olha só. A quantidade do processo, esse é o procedimento, este é o projeto de lei que criou a Lei 8.906 de 1994. Nós vamos buscar. Esta lei não existe. Esta lei é uma fraude. É uma fraude. E vou explicar.
E vou colocar os documentos à disposição de todo e qualquer cidadão que queira olhar os documentos que eu tenho em mãos. Eu vou colocar à disposição. E aí, o que aconteceu? Só para os senhores terem uma ideia. O projeto foi enviado para a Câmara dos Deputados. Olha só, o projeto de lei 2938. Aqui, deixa eu pegar aqui. É tanta porcaria aqui que a gente acaba se perdendo aqui. 2938 de 92. De junho, 9 de junho de 92. O projeto de lei que para criar o quê? Disciplinar o quê? A ordem dos advogados. O que o advogado pode e o que o advogado não pode fazer. Então, a lei 8.906 de 94, o projeto de lei 2938, que é esse que eu mostrei aqui, ele utilizaram o nome do Ulisses Guimarães. Utilizaram o nome de Ulisses Guimarães, como se fosse ele o pai da matéria. Mas não é. Mas eles costumam dizer que é, mas não é. Os documentos que eu mostrei prova que não é. Prova que não é. E o que eu vou colocar à disposição dos brasileiros. E brasileiras, estudantes de direito, bacharéis, e os senhores advogados. Vou colocar. Estou desmontando agora para acabar definitivamente, enterrar de vez, uma pá de cal para sepultar definitivamente esta ordem maligna, que é o braço armado, é o braço maligno do STF. Haja vista que o STF, na ADIM 3026, criou um outro espetáculo, sui generis. Então, veja, se a ordem hoje existe, deve-se única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Então, a ordem, meus senhores e minhas senhoras, o projeto foi apresentado nas folhas 52, apresenta-se aqui a assinatura dos deputados, que não é assinatura, só os nomes. Não tem assinatura nenhuma aí, não. Olha lá o primeiro da lista lá. Ulisses Guimarães, olha o segundo. José Dirceu, olha o terceiro. Vivaldo Barbosa, Hélio Bicudo, Paulo Bernardo, Jacques Wagner. Olha só, e vai embora. E assim vai embora. Olha, tudo gente que nós conhecemos. Pessoas que estão presas porque são gente boa. Eles só estavam roubando o Brasil, só por isso, presos. A maioria está presa. A maioria dos deputados federais que supostamente tenha criado essa lei, a 8.900, estão todos presos. Não é lindo? Então veja aqui, eu tiquei aqui os principais que todo mundo conhece. Bom, Ulisses Guimarães morreu. José Dirceu está preso. Vivaldo Barbosa. Hélio Bicudo morreu. Paulo Bernardo está com problema, parece que foi marido da Gleice Hoffmann. Está com problema na justiça. Já foi denunciado, é réu. Jacques Wagner, hoje senador da República da Bahia. José Tomás Nono. Sigmaria Seixas. Rita Camata. Inocêncio Oliveira. Chico Vigilante. Olha, só gente boa, hein? Tideide Lima, Ciro Nogueira, Gastone Rigg, Raul Belém, Israel Pinheiro, Prisco Viana, Jorge, olha o cara, José Genuíno, o irmão dele foi pego com os dinheiros, os dólares na cueca, aqui ó, tá? Deputado federal, José Genuíno, Luiz Carlos Santos, Nilson Gibson, Paz Landim, José Maria Emael, olha só. Vamos ver se tem mais aqui. Conhecidos. Aldo Rebelo. Aquele famoso comunista que foi o quê? Foi ministro da Defesa. Ministro da Defesa sendo um ministro da Defesa comunista. É coisa de louco. Só no Brasil acontece essas coisas. Só no Brasil. Né? Benedita da Silva, lá do Rio de Janeiro. Foi senadora, aquela deputada. Né? Só gente boa, hein? Da melhor qualidade. Os adoradores, quem ela adorava, está tudo preso. Está tudo preso. Pezão do Rio de Janeiro está preso, o Sérgio Cabral está preso, o Lula está preso e não vai sair tão cedo. Aqui. Miguel Arraes, já morreu. Está aqui. Valdir Pires, já morreu também. Então veja, a estirpe de deputados federais que fizeram parte do projeto
38 e 92, que criou o quê? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi aprovado em 94. Agora, eis a história. Eis a história. Bom, o que acontece? Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas é importante, é muito importante. Vou fazer um vídeo só, mas um vídeo para matar. O que ocorre? Vamos ver, vamos pegar aqui por partes. No artigo 86 do Estatuto dos Advogados, que foi aprovado, ele revogou a Lei 4.215, que é a base desse novo Estatuto, da 8.906, de 94, tá bom? Então, o que ocorre? Daí, ocorre o seguinte, olha, é incrível como as coisas acontecem nesse país. Foi só Deus colocar a mão em cima do Brasil, temos um presidente totalmente cristão, que acredita piamente na existência de Deus e na maravilha que Deus é, e aí começou a surgir as coisas boas. Os comunistas estão doidos, porque são adeptos do diabo, estão doidos, só vão ficar doidos, porque mais nada pode fazer, tem mais nada, acabou, já era. Vocês ainda tinham um recurso ainda que era a OAB, não acabou, agora morre. Sabe por que morre? O atual presidente, o tal do Felipe Santa Cruz, comunista de carteirinha, o pai dele terrorista de carteirinha, fez muito mal para o povo do Brasil. Ele pediu agora, um dia atrás, 2 dias atrás, pediu que o Sérgio Moro e o procurador da República, o Deltan de Dallagnol, que tem que se afastar, que é contra. Bonitão, vou mostrar que você não é presidente de ordem nenhuma, que você é uma mentira. Aliás, você é uma mentira, tá? Tá se apoiando no quê? Quando eu falei no vídeo, num dos vídeos que eu falei que a OAB é igual a PCC, MST, muita gente esconjurou. São iguais, porque não tem o que? Personalidade jurídica. Não existe personalidade jurídica. No quê? No Comando Vermelho, no PCC, no MST e na Ordem dos Advogados, que também não tem. Vou provar agora que não tem. Então é assim, olha. Para que todos possam entender, direitos fundamentais, tem que, o projeto de lei, que é esse caso da criação da lei aqui do Estatuto da Advocacia, é um projeto que trata de direitos fundamentais. Está lá no artigo 5º da Constituição, né, dos direitos fundamentais. E está na nossa Constituição exatamente isso. O que ocorre? Ela tem que ser votada nas 2 casas. Na Câmara Alta, lá na Câmara Federal e no Senado Federal. Nas 2 casas tem que haver votação. Um projeto de lei como este, que é lei ordinária, é um projeto de rito ordinário para criar uma lei federal. Ele demora aproximadamente de 10, no mínimo 10, a 15 anos. Vou repetir, para não ter problema. Eu não quero ter problema com ninguém. Esta lei, ela tinha que ser enquadrada como direito fundamental. E é direito fundamental. Portanto, tinha que passar pelas 2 casas, passar pelo Senado Federal e pela Câmara Federal. Tá certo? Ela tem que, obrigatoriamente, por legalidade do instrumento legal, que é a Constituição Federal e o regimento interno de ambas as casas, tanto do Senado Federal como da Câmara Federal, tem que seguir o rito ordinário. O rito ordinário, para qualquer tipo de projeto, e esse aqui, 2938, ele teria que demorar de 10, no mínimo 10 anos, até 15 anos. Vou repetir outra vez, porque às vezes a gente fala e a pessoa não entende. Esse projeto de lei 2938 de 92, ele teria que seguir o rito ordinário, passar pela Câmara e pelo Senado Federal. Não passou. Não passou. Viu, seus vigaristas? Não passou. Mas não é só isso. É mais. Então veja. O início do projeto, só para você ver, o início do projeto tem o nome de Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães e mais 73.
acho que pertencia, sei lá, 73. Só que 73 não aparece no projeto. Eu procurei, escravugei, não acha o 73. Você acha 18, mas 73 você não acha. E 18 não é igual a 73. Bom, esse projeto de lei foi apresentado na Câmara Federal no dia 9/6/92. 9/6/92. Tá? Portanto, o decreto número 11, de 18 de janeiro de 91, já tinha extinguido a ordem. Aí, olha só a confusão. Já tinha extinguido a ordem, ela já não existe mais. Mas eles estão querendo fazer aqui um boca a boca para fazer a defunta viver. Para fazer a defunta viver. E aí meter esse projeto aqui na correria. Meteram o projeto lá na correria. 9/6/92. Entrou o projeto na Câmara Federal. Com as assinaturas dessas personalidades que eu mostrei aqui. Cadê? Dos deputados. Esse aqui, ó. Dos deputados que eu mostrei aqui. Não tem 73 aqui. Mas eles falaram que tem 73. Bom, tudo bem. Aí o que acontece? Esse projeto entrou 9/6/92. Anota aí. Não estou sugerindo. Você já ouviu falar da teoria da conspiração? Preste atenção, que eu vou falar outra vez. Você já ouviu falar da teoria da conspiração? Então anote aí. 9/6/92 foi apresentado o projeto na Câmara. Foi distribuído. Relator, Nelson Jobim. Relator do projeto, Nelson Jobim. Todo o tempo, Nelson Jobim. Ok? Beleza. Dia 12 de outubro de 92, adivinha quem morreu? Ulisses Guimarães. Não estou falando nada, hein? Pelo amor de Deus. 9/6 é apresentado o projeto na Câmara de 92. Dia 12 de outubro de 92, Ulisses Guimarães morreu. Caiu do avião lá, lembra? Do helicóptero. Ele e o Severo Gomes, senador, e morreu. Acharam os restos de todos, menos do Ulisses Guimarães. Interessante, mas deixa para lá. O Collor, anota aí, o Collor, que extinguiu a Ordem dos Advogados pelo decreto número 11, de 18 de janeiro de 91, o Collor sofreu impeachment dia 29 de setembro de 92. Só terminou no dia 30 de 12 de 92. Pegou as datas? Então, olha, dia 9/6 foi apresentado o projeto de lei 2938 de 92. Ulisses Guimarães morreu de acidente dia 12 de outubro de 92. O Collor sofreu impeachment dia 29 de setembro de 92, que terminou o impeachment no dia 30 de dezembro de 92. Não disse nada. Será que tem alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa errada? Eu acho que, sei lá. Isso é caso de Polícia Federal. Não é problema meu. Eu sou jornalista. Sou jornalista. Tá? Bom. O interessante. Das folhas 04 às 42 deste projeto de lei, todo o projeto de lei foi escrito, todo o projeto de lei foi desenhado, né? Vamos falar, mudar até o termo, foi desenhado no papel da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui, olha. Ó. Papel timbrado, tá aqui, ó. Todo o projeto de toda a lei, e já trouxeram pronta a lei. A Ordem dos Advogados no Brasil, o Conselho Federal, trouxe pronta a lei, no papel timbrado da Ordem dos Advogados. Pronta. Não foi o deputado que apresentou, foi a OAB que apresentou, a interessada que apresentou a lei. E aí, o que ocorreu? Apresentaram a lei no papel timbrado do quê? Da Ordem dos Advogados. Sabe quem assinou? Todos os advogados do quê? Da OAB, lá do Conselho Federal. Todos eles assinaram o projeto, como se fossem deputados federais. Todos eles assinaram.
E aí deu entrada, então, o quê? O projeto 2938 de 92. Mas como no papel timbrado da onde? Da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, na redação final, exposição de motivos, final, já no final, ele diz assim: o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através dos eminentes deputados federais que a subscrevem, mentira, não subscrevem. Eles não subscreveram. Não subscreveram nada. Não tem no processo a subscrição deles, a assinatura deles. Sabe por quê? Está faltando um documento que o próprio Senado Federal, a Câmara Federal, não sabe aonde foi. Mandou procurar no Google. Vê se você acha aí. Sabe o quê? A nota taquígrafa. Nota taquígrafa. Ou seja, na sessão que foi aprovado a Lei 8.906 de 94, a presença dos advogados é feita uma nota taquígrafa. Não tem. Não tem essa nota taquígrafa. Só se, por misericórdia, o capeta que protege eles colocar lá, porque agora não tem. Nunca teve, nunca existiu, eles nunca assinaram. Sabe por quê? Deixa eu continuar aqui, depois eu volto a falar disso aí. Olha, submeter o Congresso Nacional o projeto de lei que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB, em substituição à Lei 4.215, de 27 de abril de 1903, que eu falei anteriormente. Legislação complementar. Trata-se de um texto compacto que, partindo dos 159 artigos de lei em vigor, concentrou em 81 artigos todas as matérias relativas à advocacia e à OAB, além de introduzir temas novos, como os oriundos da Constituição e os destinados aos advogados empregados e Seguridade Social. Então, veja, em momento algum, essa lei 8.906, em momento algum, em nenhum momento, ela fala: está criada a Ordem dos Advogados. Quer dizer, se não está criada a Ordem dos Advogados, ela continua morta. E isso é prerrogativa do presidente da República. Não é do Zé Mané, do Zé Ruela. E não é da OAB. Deu para entender? Então, todo o projeto de lei, eles estabeleceram, fizeram em cima do quê? Da 4.215, que já existia. Normal. Fizeram, adequaram, atualizaram e fizeram com o papel da Ordem dos Advogados, usando o timbre, né, da Ordem dos Advogados, e submeteram aos deputados, que não foi levado para plenário e nem para comissão nenhuma, que não foi aprovado em lugar nenhum. Não foi aprovado em lugar nenhum. Deu para entender? Não foi aprovado em lugar nenhum. Não teve debates isso. Só passou pela comissão desse pessoal que eu falei. Esse pessoal mequetrefe aqui que eu falei, passou pela mão deles e eles... Mão deles não, usaram o nome deles, né? Você entende agora o porquê do comportamento do Zé Dirceu? Você entende agora o porquê do comportamento do Zé Genuíno? Você entende o comportamento do Paulo Bernardo e de tantos outros que pertenceram a essa safadeza de criação de uma lei que não existe? Lei que não existe. Eu vou repetir. A Ordem dos Advogados tem uma lei, a 8.900, que não existe. Ela não foi aprovada nas duas casas. Ela não foi aprovada nem na Câmara e nem no Senado Federal. Ela não foi aprovada. Mais do que isso, aí, você tem aqui, cadê aqui? Espera aí, aguenta aí. É tanta safadeza que a gente acaba se perdendo no meio de tanta safadeza, né? Mas eu vou achar que está aqui, eu vou achar, aguenta aí, não sai daí não. Olha, Jesus tem que ter poder sobre esses corruptos do Brasil. Esses corruptos do Brasil, eles dão uma lição. A cada dia eles estão parecendo um frajola. A cada dia eles inventam uma coisa e dá errado. A cada dia eles inventam um troço e dá errado. Olha o atestado aqui, olha o atestado, ó. Dia 14 de junho de 94, na página 390. Aqui diz assim: senhor primeiro secretário, comunico a Vossa Excelência que, aprovado sem alterações pelo Senado Federal, em revisão, foi encaminhado ao excelentíssimo senhor Presidente da República para os fins constantes do artigo 66 da Constituição Federal, o projeto de lei da Câmara, número 88 de 94, PL 2398 de 92,
na origem, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estimas e consideração. Senador Nabor Júnior, primeiro secretário em exercício. Então, o que é isso aqui? É um atestado que ele está falando, que eles não foi julgado lá, não foi aprovado, não foi debatido. Não houve o quê? Esse projeto tem que passar pelo Senado Federal. Não passou, não houve discussão, não houve emenda, não houve nada. Aqui, ó. Pegou aí, ó. Aqui, ó. Câmara Federal, tá vendo? Aqui não tem maracutaia não, meu, olha. Aqui, ó, embaixo, os carimbos aí. Os carimbos de recebimento aí, ó. Primeira secretaria, tá vendo? Olha. Aí, ó. Tá aí. Mas esse documento vai estar disposto, eu vou disponibilizar todos eles. Então, veja, a lei que criou a Ordem dos Advogados, que é a 8.906, a 8.906 não existe, é uma fraude. Fraude! Ela não foi votada nem na Câmara e nem no Senado Federal. Vou falar mais uma vez. Vou disponibilizar todos os documentos que eu tenho aqui, eu vou disponibilizar no site da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, a CNCC. Vai estar disposto lá no site. Você pode entrar lá e baixar em PDF. Tá bom? Então, veja, a Lei 8.906 de 1994, ela não existe porque ela não foi votada na Câmara dos Deputados. Como disse aqui o atestado aqui do próprio Senado, não foi votada também aonde? No Senado Federal. Não foi votada em nenhuma das duas casas. Se imaginaram o tamanho da maracutaia que eles fizeram para aprovar de galope, para tentar encobrir uma coisa morta. Morto é morto. Morto é morto, está morto. Agora, eu vou pedir para vocês, faz esse vídeo viralizar, para que todos no Brasil saibam quem é a Ordem dos Advogados, quem está comandando a Ordem dos Advogados. Que a Ordem dos Advogados é um braço do Supremo Tribunal Federal, que a Ordem só existe porque o Supremo Tribunal Federal insiste em manter ela viva, sob aparelho, mas ela está morta. O Supremo Tribunal Federal, que hoje o povo pegou, ojeiriza, não quer saber dos 11 ministros, tem razão, está aqui, ó, mais uma maracutaia, lei que não existe, a DIN que está em cima dessa lei que não existe, e tantas outras coisas que estão em cima dessa lei que não existe. Carteira da Ordem dos Advogados, que o cara apresenta como se essa lei existisse. A carteira dele é falsa. É falsa. Tem que chamar a polícia e mandar prender o advogado que está com a carteira falsa. Está aqui os documentos. Ela não existe. A lei não foi aprovada. Nem na Câmara Federal e nem no Senado Federal. Olha o conjunto de maracutaia de comunistas para aprovar uma lei que tem hoje, ainda tem hoje, ou tinha até agora, né? Uma existência. Aí você vai falar, não, mas o tempo rege o ato. Não. O tempo rege o ato quando existe a lei. Essa lei não existe. Então, se ela não existe, o que está prevalecendo? A Lei 4.215. Como é que uma lei que não existe revoga uma que existe? Então, presta bem atenção. A Lei 4.215, de 27 de abril de 63, ela continua em pleno o quê? Existência legal. Porque a lei que revogou ela não existe. Não foi votada nem na Câmara Federal e nem no Senado Federal. Eu tenho o processo, eu tenho a cópia do processo aqui. E vou disponibilizar para todos os brasileiros terem acesso, para ver o quão grande, quanta sujeira tem no Congresso Nacional. Quanta sujeira tem entre os 81 senadores e quanta sujeira tem entre 513 deputados. E mais 11 ministros do STF que dão proteção guarida à Ordem dos Advogados que não existe. Será que eu fui claro? Será que eu fui franco? Será que eu expliquei direito? Eu só vou pedir para vocês, viralizem esse vídeo. Está um pouquinho longo, mas tinha que ser longo para poder entender e falar de forma exata para que as pessoas possam entender. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela simplesmente não existe, porque ela foi extinta pelo decreto número 11 de 18 de janeiro de 91. E a lei que os advogados dizem que existe, a lei não foi votada nem na Câmara e nem no Senado, seus panaca. Não foi votada nem na Câmara nem no Senado. Não existe nota técnica da reunião que fizeram. Não existe ata.
da presença deles assinando o documento. Não foi levado ao pleno para se votar. Deu para entender? Então está difícil. Está muito difícil. Está difícil de se autossentar dentro do Brasil que está emporcalhado de comunista. As nossas instituições estão todas elas aparelhadas de comunista em tudo quanto é lugar. Entendeu agora? A função do Foro de São Paulo com a Ordem dos Advogados é essa aí. Quem foi o cara que discursou na abertura do Foro de São Paulo, na criação do Foro de São Paulo? Não foi o Zé Dirceu? Quem estava lá não era o Lula? Quem estava lá não era o Genuíno? Quem estava lá não estava todos os partidos de esquerda do Brasil? Quem é que está dando sustentação para os comunistas no Brasil hoje? Não é a OAB? Está ligado uma coisa a outra? Outra, eu mostrei aqui. Bom, o projeto ele foi apresentado 9/6/92. Em junho de 92. Em outubro, Ulisses Guimarães morre de acidente. Incrível, de acidente. Em setembro, em junho foi apresentada a lei. Em setembro, o impeachment do Collor. Quem foi que apresentou o impeachment do Collor? Você lembra? Quem foi que apresentou? A OAB. A OAB, que foi extinta pela mão dele, apresentou o quê? O impeachment dele, pelo Barbosa Lima Sobrinho, que era de onde? Do Instituto dos Advogados Brasileiros, criado lá em 7 de agosto de 1843. Lembra disso que eu falei lá no comecinho? A Ordem dos Advogados, extinta, aí, no dia 29 de setembro de 92, entra com o pedido de impeachment. E o Senado aceita. E toca para frente. No dia 30 de dezembro de 92, ele está cassado. É incrível, né? Quem pode falar muito bem essa história aqui é o Collor de Mello. Ele podia vir a público e explicar que patifaria que ele fez com a Ordem dos Advogados. Qual foi a encrenca que ele tinha com o Itamar Franco, abrigo do Itamar e ele. E com os deputados federais, e com os senadores, para redundar em tudo isso aqui, para acontecer tudo isso aqui, essa coisa espúria e imoral. Uma entidade que se tem conhecimento até então, se tinha conhecimento, que só se fazia coisas boas, na verdade é pérfida. Pérfida, não existe. Não existe. Tem um pessoal arrogante lá dentro, advogados batendo carteira como se fossem senhores, se fossem autoridades, carteiras falsas que não existem. Tem muito mais valor um RG, uma célula de identidade, do que a carteira da Ordem dos Advogados. Porque ela está calcada onde? Em cima da lei. Que lei? A 8.906. Pega a carteira do advogado, você vai ver que está aí. Conforme a lei 8.906, artigo 44. Essa lei não existe porque ela não foi aprovada nem no Senado Federal e nem na Câmara Federal. Viu, Pamonha? Paspalhão? Você que fica defendendo a Ordem dos Advogados aí, venha entrar nesse embate. Vem aqui, discutir aqui e provar para mim que existe. Está aí uma coisa que o Brasil inteiro tem que saber. Por favor, viralize isso para que todos os brasileiros tenham conhecimento do que está acontecendo com a Ordem dos Advogados do Brasil e no Brasil. Isso é muito importante. Vou mais além. Se o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, quiser, ele numa canetada, ele pode arrumar toda esta balbúrdia, toda esta confusão. Toda esta confusão ele pode arrumar. Ele arruma de uma vez por todas, porque o artigo 84 da Constituição dá esse direito a ele, é privilégio dele, é prerrogativa dele, é exclusividade dele, presidente da República, fazer isso. Por favor, faça esse vídeo chegar nas mãos dele, para mostrar que essa lei não existe, porque não foi aprovada nem na Câmara, e aliás, ele já era deputado federal nessa época. Pergunta para ele que ele deve saber. Pergunta para ele que ele deve saber, ele era deputado federal nessa época. E aí? Como é que se põe goela abaixo do brasileiro e de pessoas de saber, de notório saber jurídico, que a lei que assegura ele não existe? Como é que se faz isso? Como é que se patrocina uma barbaridade dessa com mais de 200 milhões de brasileiros? Vocês têm que ser guilhotinados. Vocês têm que ser guilhotinados em praça pública para servir de exemplo. Todos vocês que pertencem ao Conselho da Ordem dos Advogados, que não tem eleição, eu já falei no outro vídeo, uma entidade que tem mais de 1 milhão de associados, de filiados,
que são advogados que foram para uma faculdade de Direito, fizeram um curso universitário e se dignaram a prestar exame da ordem, pagaram para isso e não têm o direito de escolher o seu presidente, porque são 63 pilantras lá que se trocam lá, sabe? Faz a maracutaia lá e escolhe entre eles. Advogado não participa disso. Você é filiado, você paga a sua anuidade e você é jogado em escanteio, você é postergado. Você é jogado para fora de uma entidade que fala que é uma entidade que não existe. Ela é tão entidade como é o PCC, como é o MST, como é o Comando Vermelho, como são as organizações criminosas no Brasil. Então está na hora de tomar demência. Viralize o vídeo. Vamos tomar consciência disso. Eu tenho por mim que, se resolver o problema da Ordem dos Advogados, que está em todas as cidades do Brasil, em todos os fóruns do Brasil, todas as cidades do Brasil, está a Ordem dos Advogados. Todo o Brasil tem um advogado. Todas as repartições públicas têm um advogado, tem uma assessoria jurídica. Então, 50% dos problemas de comunismo no Brasil você resolve com essa desgraça da Ordem dos Advogados. Porque o que está se mostrando aqui, que é um desfrute de buscar dinheiro, só pensa em dinheiro. Esses malditos, esses corruptos, esses ladrões, só pensam em ganhar dinheiro, tomar dinheiro do povo, da população, com o exame da ordem, com o exame do cão, o exame da raio de Esparta. Está na hora de vocês tomarem vergonha na cara e se submeter à vontade do povo que foi para a rua dia 26 de maio e mostrou que estão prontos a fazer o que for preciso, a derramar o próprio sangue a favor do Brasil. Deu para entender? Então vocês tomem demência. Ou vocês se arrumam, ou nós, o povo, vamos arrumar vocês. Vamos acomodar vocês direitinho dentro do caixão. Se é que merecem caixão. Porque na verdade vocês merecem uma vala comum. Não brinque com o brilho do povo. Não brinque, vocês estão brincando com uma entidade. Não é com a entidade não existe. Vocês estão brincando com o brilho de homens, de mulheres, de jovens que vão para a faculdade, de pessoas que acreditam na justiça, que acreditam no direito. E vocês fazendo esta patifaria de uma lei que não foi aprovada nem no Senado Federal, nem na Câmara Federal, foi aprovada, foi um conchavo que vocês fizeram na Comissão de Constituição de Justiça e Redação. Não tem assinatura de nenhum deputado. Não tem nota da CRIG que foi colocada para se votar. Não tem sequer 5% de votos da Câmara Federal, pois não foi colocado em votação, não tem nada. Vocês estão de brincadeira com o povo. Vocês estão de sacanagem com o povo. Então aí me faz lembrar o refrão. Está na hora de começar a clamar, de começar a conclamar o artigo 142 da nossa Constituição para usar as Forças Armadas para pôr um jeito nessa pocilga chamada Congresso Nacional. Entende agora por que o Supremo Tribunal Federal está legislando no lugar de vocês? Por causa disso. Eles sabem disso, que vocês fizeram isso aqui. É por isso que eles têm vocês amarrados. Haja vista, a Rosa Weber agora acabou de dar uma decisão a favor da Ordem dos Advogados. Que Ordem dos Advogados se não existe? Que lei, se ela não existe, não foi aprovada? Que ordem que foi extinta? Um abraço. Viralize o vídeo. Não deixe ninguém ignorante. A verdade vos libertará. A verdade existe. Então vamos viralizar o vídeo, para que as pessoas tenham acesso a essa informação, para mostrar que já foi uma das mais importantes entidades do Brasil. Hoje ela não existe. Ordem dos Advogados do Brasil não existe. Está aí, estou mostrando que não existe. E vai ficar disponibilizado no site da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Vou abrir um espaço lá para colocar esses documentos à disposição de quem quiser baixar os documentos e ver de perto com seus próprios olhos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.